A nossa entrevista agora é sobre bikes, sobre bicicletas. Você foi um daqueles que durante a pandemia se empolgou e começou a pedalar? Muita gente fez isso. Mauro? Tô começando. Tá Tentando, embalando. Tô embalando. Tá embalando. Agora, quem já tá embalado, Eu preciso comprar uma bicicleta pra mim. que é uma eu dica eu acho que o nosso entrevistado vai me ajudar nessa escolha. nessa escolha. É. E tem bicicletas para todos os gostos, para todas as necessidades, para todos os bolsos. E a gente vai falar sobre isso, sobre essas bikes especializadas. Quem tá aqui com a gente é o diretor regional da Trek Brasil, o Felipe Praça. Ele que tá ali atuando no mercado de bicicletas de mountain bike, de estrada e também urbanas e elétricas. E vai falar pra gente um pouco desses novos modelos e explicar pra gente também por que essas bicicletas são tão caras. Algumas custam 100 mil reais. Felipe Praça, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Mauro. Obrigado por me ter aqui com seus ouvintes. Obrigado, Felipe. Felipe, a gente tem abordado bastante o tema do ciclismo, das bikes aqui no Nova Manhã. Isso está virando cada vez mais uma tendência, tanto para quem procura a bicicleta como um meio de transporte, mas também para lazer e também para praticar esporte, né? E a gente sabe aí da questão que poucas bicicletas são fabricadas realmente no Brasil. Muitos componentes são importados, o dólar está alto, isso tem interferido muito no valor das bicicletas. Como é que está o mercado de bicicleta? Passa um panorama para a gente, por favor. Olha, Mauro, o que você relatou aí é o que a gente tem sentido, né? Eu acho que desde o fechamento, quando a gente teve o maior fechamento do comércio, que foi ali em março, abril do ano passado, assim que as coisas começaram a assentar um pouquinho, a procura por bicicleta aqui no Brasil ficou muito, muito, muito mais forte. A gente está falando no mercado talvez de ter dobrado de tamanho ou ficar 2,5 vezes o que ele normalmente era. E isso é devido exatamente aos fatores que você comentou, né? Muita gente entendeu na bicicleta uma possibilidade de fazer exercício físico, né? As pessoas frequentavam academia, iam jogar futebol no final de semana, e aí resolveram adotar a bicicleta para sua maneira de fazer exercício. O lazer também, lazer em família, dá para todo mundo ir pedalar junto, então as famílias redescobriram, né? A bicicleta como uma atividade em família e com distanciamento social, né, e tudo isso. E depois veio também a questão dos que puderam fugir do transporte público, né, fazer alguns trajetos em bicicleta, também trouxe um pouquinho mais de segurança e foi uma alternativa adotada. O Brasil não foi diferente de nenhum país do mundo. Então, o Mauro até comentou, poxa, eu preciso comprar uma bicicleta. Hoje, procurar uma bicicleta no mundo inteiro vira um desafio, porque a cadeia ela é bastante complexa, vamos dizer assim. Para você montar uma bicicleta, você precisa conversar e comprar peças de 52 fornecedores em média, e aí todo mundo tem que estar com seus pedidos em dia, né? Quanto ao preço das bicicletas, realmente, né, o Brasil tem um polo industrial que fabrica bicicletas, ela fica mais constrita, vamos dizer, nas bicicletas, um pouco mais de entrada, né? Agora, todos os componentes, inclusive para essa indústria nacional, em sua farta maioria, são importados. E aí a gente tem a questão dos impostos e o câmbio que realmente não nos vem ajudado nesse momento. Muito bem. Nessa questão dos preços, tem também, aliado ao preço, a necessidade que cada um tem em relação à bicicleta, né? A bicicleta vai acompanhar ali a necessidade que você tem. E aí, eu queria que você falasse dessas bicicletas aí que custam 100 mil reais. Tem bicicleta que é mais cara que carro. Que bicicletas são essas? São as bicicletas para os esportistas ou tem bicicleta urbana também nesse preço? Olha, depende, vamos dizer, a gente pode chegar nesse preço, é muito mais voltado para a bicicleta do amador ou do ciclista que está fazendo competições, ou ciclistas que são profissionais no assunto, né? Então, o que vem a encarecer um pouco esses produtos é o material com que elas são feitas. Normalmente essas bicicletas elas têm todo o seu quadro em carbono, guidão, canote, selim, rodas, ou seja, todas as peças
são voltadas à performance, né? E fazendo um paralelo, é como se a gente fosse comparar os carros que a gente normalmente utiliza para o nosso transporte, para a nossa locomoção, e os carros fortemente esportivos, né? Que tem uma outra vocação e são definitivamente muito mais caras, né? Então essas bicicletas super caras, elas são para quem está, né, competindo, quem gosta de fazer, mesmo o amador que gosta de competições, então essas bicicletas são indicadas para isso. Já para a locomoção, as bicicletas têm um preço muito mais módico, porque elas não vão sofrer aquela exigência que o esporte de performance precisa, né, do produto. E aí, mas nesse caso aí a gente tem o que pode trazer o preço um pouquinho para cima são as bicicletas de locomoção urbana, ou bicicletas híbridas, como a gente chama, mas que são assistidas, né, por motores elétricos. Aí, pela presença do motor elétrico, aí o preço é um pouquinho maior, até porque os impostos de bicicleta elétrica são muito maiores do que da bicicleta normal. Então isso ainda coloca mais vamos dizer assim, mais uma camada de impostos para o consumidor. A gente está conversando com o Felipe Praça, que é diretor regional da Trek Brasil. A Trek é uma das líderes do mercado global de bicicletas, tanto de mountain bike, estrada e também essas bicicletas urbanas e elétricas a que o Felipe se referiu. Como é que está esse mercado, Felipe? Cresceu muito o mercado de bicicleta elétrica, mesmo com a questão do preço? Ah, sem dúvida nenhuma, Mauro. O mercado de bicicleta, globalmente, ele é o mercado que mais cresce no mundo, né? No Brasil, ele é um mercado ainda muito pequeno. Vou dar alguns números para a gente comparar, né? Por exemplo, o mercado de bicicleta elétrica na França e na Alemanha já é 50% do mercado da bicicleta. Aqui no Brasil, a gente está em mais ou menos 2%. Então, o mercado de bicicleta elétrica, ele ganha muitos adeptos e é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Por quê? Porque ele é usado em diferentes modalidades, como a gente falava antes. Existe a bicicleta elétrica para a pessoa que quer fazer esporte mesmo e não consegue, por exemplo, acompanhar os seus amigos, né? Então, poxa, eu queria ir pedalar com o pessoal, mas tem muita subida, eu não consigo ir. Com a bicicleta elétrica você vai com todo mundo. Ou quero fazer um trajeto muito maior do que eu tenho perna para fazer. Também a bicicleta elétrica vai te ajudar. Na parte da locomoção urbana, existe não só a parte de carga, né, você transportar cargas que você só com a sua própria força não conseguiria, ou então, como por exemplo aqui em São Paulo, que tem muita ladeira, né, muito sobe e desce, poxa, eu vou chegar no meu trabalho, tô pingando, né, vou chegar super suado, não vai dar para ir nessa reunião de bicicleta. Com a bicicleta elétrica dá. É verdade. Eu moro em Perdizes, que Nossa. é Pirambeira atrás de Pirambeira. Eu morava lá também, e ali é um lugar que sem bicicleta elétrica, por exemplo, não dá para ir da Avenida Sumaré para PUC, por exemplo, né? Exatamente, que é um percurso super curto, mas que você tem que ter um condicionamento físico. Quando sai de casa, você fala, ai, Deus me ajude para eu voltar aqui. Força nessa perna. Força. E aí eu queria perguntar justamente sobre essa questão das nossas ruas, das particularidades das cidades brasileiras, as nossas... É claro que o Brasil é tão grande, né? Então as cidades têm características diferentes. Mas de uma forma geral, as nossas ruas e as nossas cidades ali, elas chamam para a participação, para que a gente ande de bicicleta? Ou é mais difícil andar de bicicleta no Brasil, em São Paulo, nas grandes capitais? Realmente a questão do trânsito, né? Quando a gente pergunta para os ciclistas qual a razão número 1 para ele ter preocupações com o uso da bicicleta, a segurança é a coisa número 1. Não só a segurança patrimonial, mas a segurança física, né? De eu andar no meio dos carros e tudo isso realmente traz uma certa preocupação para o ciclista, né? Então, o que a gente vê de um tempo para cá são políticas públicas que vão aí começando, né, engatinhando a criar condições para os ciclistas, né? Você citou ali a própria Avenida Sumaré, aqui em São Paulo, vou dar exemplo de São Paulo, porque eu também moro em São Paulo, mas a própria Avenida Sumaré, ali a Avenida Faria Lima e tantos outros corredores que foram formados ali perto da USP, no Butantã, e você vê que você coloca a ciclovia e mais gente aparece para utilizar, né? Então eu acho que aos pouquinhos as políticas públicas estão tomando isso em conta e fazendo disso uma peça importante, porque a gente acredita que a bicicleta é uma solução simples para problemas extremamente complexos.
Então, para você construir uma ciclovia, é muito mais barato do que ampliar uma rua, colocar mais quilômetros de metrô, fazer corredores de ônibus, e isso ajuda a impermeabilização do solo, a saúde, congestionamento, poluição. Então tem uma série de benefícios que eu acho que aos poucos o poder público vai olhando para isso e vai criando as condições. As cidades onde foram criadas as condições para o ciclista se sentir mais seguro são as onde a bicicleta mais foi adotada e mais desafogou não só o transporte público, até o sistema de saúde, porque as pessoas ficam mais saudáveis pedalando. Então a gente tem bons exemplos, como São Paulo tem feito bastante, o Rio de Janeiro, Sorocaba, algumas cidades do Nordeste. Então quanto mais criarem as condições, mais gente vai aparecer para pedalar, sem dúvida nenhuma. E vai ter mais gente para comprar bicicleta. Felipe, a gente está conversando com o Felipe Praça, que é diretor regional da Trek Brasil, e aí eu quero te fazer uma última pergunta, que é essa. Afinal de contas, tem bicicleta para vender no mercado ou está em falta? E a partir de que preços hoje o brasileiro consegue encontrar uma boa bicicleta, pelo menos uma bicicleta boa, segura para começar a pedalar? Mauro, deixa eu pegar carona aqui, colocando junto na sua pergunta a observação de uma ouvinte nossa aqui, que está dizendo, melhor, a Ivaniza, melhor montar uma bicicleta também. É uma opção para quem quer comprar, montar a bicicleta? Vamos lá, então assim, Mauro, hoje o mercado de bicicleta está passando por uma falta de oferta, né? Como vários mercados, né? Como material de construção, até cachorro, né? Tá faltando agora. Então, a gente está passando por esse momento de ajuste e a gente entende que acho que até aí o último trimestre do ano o mercado consegue se regular, ou seja, a gente consegue equilibrar a oferta com demanda. Quanto aos preços, uma boa bicicleta a gente com certeza vai achar ela a partir de R$1.000, R$1.500. Você vai achar uma bicicleta que é vendida aqui no mercado nacional, que traz segurança a esse ciclista, né? Agora, quanto à pergunta da ouvinte, né, se é mais fácil a gente montar uma bicicleta, hoje está tão difícil conseguir as peças para montar essa bicicleta, que acho que para conseguir comprar pedacinho por pedacinho e conseguir montar a sua com segurança, vai demorar mais do que achar uma bicicleta inteira, que foi até projetada para ser usada, né, como um conjunto. Então não só tem uma questão de mais segurança de comprar a bicicleta que já foi projetada para funcionar como aquele conjunto, como a dificuldade que a gente está tendo de achar peça por peça em qualquer mercado, não só no Brasil. Quero agradecer muito ao Felipe Praça, diretor regional da Trek Brasil. A Trek é uma das líderes do mercado global de bicicletas. Muito obrigado, Felipe, pelas informações, pela tua disponibilidade. Volta sempre aqui para falar de bicicleta aqui no Nova Manhã, volta sempre aqui com a gente, porque esse é um assunto que a gente tem desenvolvido bastante, porque interessa muito aos nossos ouvintes aqui de São Paulo e do Brasil. Abraço, Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, Adriano, muito obrigado, Mauro, conte comigo.